Olá, bem-vindos de novo ao Watercraft. Hoje vamos falar de Frida Kahlo, uma pintora mexicana muito carismática que viveu na primeira metade do século XX. Espero que gostem e que possam sugerir outros nomes sobre os quais tenham interesse. O Watercraft é vosso também, portanto, ficamos gratos se surgirem propostas inovadoras para o canal. Perguntas, comentários que possam contribuir para o seu crescimento. Olá, caros amigos, cá estamos para cumprir o prometido. Para falarmos de Frida Kahlo temos que andar um bocadinho para trás para contextualizar no tempo em que viveu e compreender melhor o que foi a sua obra, vida e obra de pintora, não é? Não é possível falar de Frida Kahlo sem se falar da Revolução Mexicana. A primeira curiosidade desta revolução tem a ver com a data em que se iniciou o movimento e que coincide com a implantação da República em Portugal, 5 de outubro de 1910. No México encontra-se no poder o famoso ditador Porfirio Díaz. O verdadeiro motor desta revolução são realmente os camponeses, que constituem uma enorme massa rural, esmagada pelos proprietários que reinam como senhores absolutos. São donos de aldeias, de rios, áreas de tal modo extensas que para as atravessar tem que ser de comboio. O México é uma terra conquistada em que os estrangeiros dominam e que partilham entre si os impérios comerciais. Então, como é que eles partilham os impérios comerciais? As minas e as fábricas de cimento são para os americanos, o armamento e as ferragens para os alemães, a alimentação para os espanhóis, os tecidos para os franceses e para os ingleses e os belgas o monopólio dos caminhos de ferro. Portanto, vocês veem que realmente é muito complicado, era muito complicada a vida dos nativos. O México de Porfirio Díaz vive alinhado com a Europa. A arte e a cultura indígenas são objeto de profundo desprezo. A maioria dos artistas, escritores e artistas plásticos vão procurar na Europa a liberdade. A revolução que eclode é aquilo que se chama imperiosa e trágica. É uma vaga nascida dos abusos dos conquistadores e da violação da própria consciência índia. São dois os homens que encarnam esta revolução, violentos e incultos. São verdadeiros símbolos do povo mexicano. Francisco Villa, que também era conhecido por Pancho Villa, um simples vaqueiro que se tornou o general da região norte, e o famoso Emiliano Zapata, o Átila do Sul. Isto foi um nome que realmente se pôs ao senhor, mas eu acho que nem sequer faz muita justiça à figura do Zapata, coitado do senhor. Não tem nada a ver com o Átila. O Átila era um homem fascínio, um homem muito mau, não tem nada a ver. Então, o Zapata é o romântico da revolução, o índio que se bate pela terra e pela liberdade. Este é o panorama político e social do México da infância e adolescência de Frida Kahlo. Porque quando esta revolução acontece, Frida Kahlo tem 3 anos de idade apenas. Do mesmo modo, não se pode falar de Frida sem se falar da Revolução Mexicana, que será um dos seus ideais, portanto, ao longo da vida. Também não se pode separar Frida do pintor Diego Rivera, com quem haverá de casar 2 vezes. Adiante vamos falar deste assunto. Diego e Frida consagrarão as suas vidas na procura do ideal do mundo ameríndio. É na escola preparatória onde Diego começa a pintar os seus frescos que se encontram pela primeira vez. Adiante falaremos então deste encontro, como eu já referi. Quem é Frida Kahlo? Madalena Carmen de Frida Kahlo e Calderón. É a terceira de 4 filhos do fotógrafo alemão Guilherme Kahlo e da mexicana Matilde Calderón. Guilherme torna-se fotógrafo oficial do património do México e durante algum tempo a família vive confortavelmente desse salário. Com a revolução perde o cargo e as dificuldades financeiras começam. Guilherme, fotógrafo e pintor, ensina à filha todos os segredos da arte fotográfica: retocar, revelar, colorir. Mais tarde, será Fernando Fernandes, um amigo de seu pai, quem ensinará a desenhar
e lhe dará o primeiro emprego para que ela possa ajudar a família. Dono de uma tipografia, Fernandes dá à Frida gravuras para copiar e ela surpreende o seu empregador. Talento demonstrado. Nesta época, Frida ainda não pensava em seguir a carreira artística. No dia 17 de setembro de 1925, Frida volta da escola com o namorado Alejandro Gomes Arias, no autocarro que se dirigia para Coyoacán. Pouco depois, o autocarro chocou com um elétrico e várias pessoas sofreram morte imediata. Frida Kahlo, infelizmente, sofreu ferimentos graves e durante algum tempo os médicos pensaram que não sobreviveria. Este acidente deixou várias sequelas na coluna e no pé direito e imobilizou-a num colete de gesso durante quase um ano. Foi então que teve consciência de que não poderia seguir a carreira médica e começou a dedicar-se à pintura como forma de matar o tempo. Pedi então ao pai que lhe trouxesse a sua caixa de tintas, a caixa que Guilherme utilizava para pintar paisagens. A mãe pedia a um amigo que lhe improvisasse um cavalete, já que não se podia sentar por causa do gesso. Foi colocado um dócil com um espelho que cobria toda a parte de cima da cama, para que Frida pudesse pintar o seu próprio modelo. Assim começaram os autorretratos que foi fazendo ao longo da sua vida. Vamos então agora voltar um bocadinho atrás, ao momento em que Frida vê Diego pela primeira vez. Diego está na escola preparatória a pintar uma série de frescos e Frida irrompe pela sala vestida com o uniforme do colégio. Pede-lhe que a deixe vê-lo trabalhar em cima do andaime. 5 anos mais tarde será Frida quem procura Diego quando este está a pintar os frescos encomendados pelo Ministério da Educação. Tenta que ele diga se o seu trabalho é válido ou não, se vale a pena continuar. Tanto quanto sabemos, ela vai à sua casa e faz uma apreciação. Vai à sua casa e faz uma apreciação positiva de tudo o que vê e incentiva-a a continuar o trabalho. Diego é descrito fisicamente como um homem monstruoso, estróina, dominador, mas ao mesmo tempo bastante sensual. É uma figura exótica que se exibe contando histórias fantásticas, que está sempre rodeado de muita gente, sobretudo mulheres, e Frida acaba também por cair na sua teia de sedução. Os dois são influenciados pelos valores da Revolução Mexicana, da qual já falámos lá atrás, procuram revalorização da arte índia sob a influência do maior desenhador mexicano do século XIX, o homem que está na origem da renovação da arte popular e o verdadeiro mestre de Diego, José Guadalupe Posada, caricaturista, gravador, ilustrador. Noutros vídeos mais lá para a frente podemos falar um bocadinho da arte do Posada, que eu acho que valerá a pena, mas no momento oportuno. Muitos investigadores, ao longo do tempo, apelidaram a obra de Frida Kahlo como surrealista, mas a pintora sempre recusou esta conotação porque achava que, enfim, não se identificava com esta corrente artística. Outros, porém, consideraram-na imprópria, uma vez que a pintora não se libertou completamente da realidade na representação. Isso é um facto. Depois vocês podem constatar isso mais à frente, quando virem as imagens daquilo que ela pinta. Em 1927, Frida Kahlo estava quase recuperada do acidente e retomou a sua vida social. Nesta altura, reencontra-se com Diego Rivera, que passa a frequentar a casa dos Kahlo. Conhece também importantes figuras do movimento revolucionário Júlio Antônio Mella, exilado cubano, e Tina Modotti, fotógrafa. Foi através de Tina que Frida criou intimidade com Diego Rivera. Em 21 de agosto de 1929, contra a vontade de sua mãe, Frida casa com Diego. O casamento
com Rivera trouxe substanciais alterações à sua vida, numa homenagem à arte popular e à cultura mexicana. Frida abandona os trajes irreverentes e passa a vestir-se como uma índia tuana. Fê-lo para agradar a Diego, mas também para ser coerente com os seus ideais. Nos seus autorretratos vai aparecer vestida com roupas índias, características das mulheres do povo. Em 1930, Frida e Diego viajam para os Estados Unidos, onde vão permanecer por 4 anos. O mercado de arte neste país está em franca expansão, muitos artistas mexicanos optam por fazer lá as suas carreiras e, por outro lado, as políticas implementadas pelo então presidente mexicano, que já não era o mesmo, portanto, pelo Tarco Calles, que limitavam os fundos para os projetos de pinturas murais, sobretudo aquelas que o Diego Rivera mais fazia, contribuíram para a diminuição de encomendas. Nos anos subsequentes, e ainda sob a sua influência política, embora já não estivesse no poder, houve um retrocesso político que culminou com várias prisões e a extinção do Partido Comunista Mexicano. Há razões para crer que a decisão de Frida e Diego a ir para os Estados Unidos também teve esta mesma origem. Já neste país, Frida tenta por 2 vezes levar a gravidez a bom termo, mas as fraturas da pelvis que eram provenientes do acidente e da coluna, sofridas, portanto, nessa época, haviam deixado profundas marcas no seu corpo e ela aborda por 2 vezes, o que a deixa devastada. Frida admira a tecnologia americana, mas abomina os contrastes sociais entre os ricos e os pobres. E em algumas pinturas retrata o ambiente industrial em tons quase sempre cinzentos e azuis, que transmitem frieza. Ela representa a América como um mundo sem vida, em oposição às pinturas mexicanas, onde sublima as cores quentes da terra e as flores, principalmente, e tudo o que é natural. Enquanto Diego Rivera está fascinado pela América, Frida pressiona-o para voltar ao México. Finalmente, em dezembro de 1933, depois de sofrer uma grande decepção após a destruição de um fresco que havia sido encomendado, do qual se recusou a retirar a figura de Lenin, agora, também ele desiludido, decide voltar ao México. 2 anos após o regresso ao México e depois de suportar sucessivas traições por parte de Diego, Frida descobre o romance deste com a sua irmã Cristina, que possara para 2 murais de Diego. Profundamente magoada, Frida separa-se do marido e resolve voltar para Nova York, na companhia de 2 amigas. Mesmo depois de terminar com Cristina, Diego continuou as suas infidelidades e, nesta altura, Frida também teve os seus próprios romances com outros homens e até com algumas mulheres. Em 1936, no contexto da Guerra Civil Espanhola, Frida retomou alguma atividade política, tendo fundado o Comitê de Solidariedade a favor dos republicanos. Esta atividade aproximou-a novamente de Diego, simpatizante da Liga de Trotsky, um político russo que estava em litígio com o seu país e que, por influência de Frida e Diego, junto ao então presidente mexicano Cárdenas, acabou por ter asilo político no México. Cárdenas tinha começado a assegurar a reposição das condições democráticas no México e aceitou prontamente o pedido de asilo. Em 1937, Trotsky, acompanhado por sua mulher, Natália, chegam ao México e ficam instalados na Casa Azul, propriedade dos Kahlo, onde permaneceram durante 2 anos. Deste convívio íntimo nasceu um romance entre Trotsky e Frida Kahlo. Em 1938, chega ao México o famoso André Breton, um escritor francês e teórico do surrealismo. Proprietário de uma galeria de arte em Paris, Breton foi enviado pelo governo francês
para dar aulas no México e fica hospedado há algum tempo em casa de Frida Kahlo e Rivera. Foi através dele que Frida fez a sua primeira grande exposição no estrangeiro, portanto fora do México. É nesta época que também conhece Picasso. Eu posso-vos dizer que há aqui uma curiosidade muito engraçada acerca do Picasso, que vem no livro biográfico da Frida Kahlo e que diz que nesta época da exposição Picasso ficou fascinado com ela e ofereceu-lhe uns brincos, porque ela usava aqueles brincos compridos característicos das mulheres mexicanas, e o Picasso achou que lhe deveria oferecer uns brincos, os brincos que ela conservou durante vários anos. Em outubro deste mesmo ano, Frida viaja para os Estados Unidos para preparar a exposição que ia fazer na Galeria Julian Levy. Até então tinha apenas participado numa exposição coletiva no México. Isto para vocês verem que as pessoas têm uma ideia se calhar errada disto. A Frida Kahlo foi famosa, fez muitas exposições aqui e ali, não fez nada. As coisas eram muito mais difíceis nesta época e ela fez meia dúzia de exposições ao longo da vida, o que não lhe retira de modo nenhum mérito, muito pelo contrário. Levy, que era o proprietário da galeria, propuseram-lhe uma exposição individual em Nova Iorque. Quando recebeu este convite, Frida Kahlo ficou hesitante. Nunca pintara a pensar no público e receava expor-se. Isto é uma coisa natural que acontece com qualquer pessoa que expõe pela primeira vez ou que já ainda expôs poucas vezes. Nesta época, a pintora vendeu muitos trabalhos. A exposição foi um êxito, foi objeto de cobertura por parte da imprensa, tendo sido vendidos cerca de metade dos trabalhos expostos. E isto é bastante expressivo para um artista. Finalmente, em 1939, e ainda com o apoio de Breton, Frida faz a sua primeira exposição em Paris, ao lado de importantes nomes da pintura surrealista. Ela conheceu aqui o famoso Kandinsky, é também um pintor muito importante na época. Apesar da crítica ter sido muito favorável, a exposição foi, nesta altura, um fracasso de vendas. Não se vá lá saber porquê, mas talvez pelo que eu vou dizer a seguir. Vivia-se uma grande preocupação com o início da Segunda Guerra Mundial, e isso foi desfavorável para o evento, como todas as guerras são desfavoráveis para este tipo de coisas, não é? E o Louvre adquiriu um trabalho da pintora que ainda hoje está na posse do museu, portanto ainda hoje pode ser visitado no Museu do Louvre. De regresso ao México e cada vez mais distanciada de Diego, Frida acaba por pedir o divórcio e em 1939 regressar à casa dos pais em Coyoacán. Um ano mais tarde, depois de muitas atribulações, o casal decide juntar-se novamente e casa pela segunda vez, indo viver para a Casa Azul, onde Frida já estava a viver. Após o casamento, Frida Kahlo consegue estabilizar a sua vida e a sua carreira sofre um importante período de ascensão após a sua participação na Exposição Internacional do Surrealismo, que teve lugar no México, e da participação em várias coletivas no México e nos Estados Unidos. Oferecem-lhe um contrato para dar aulas, é-lhe atribuído um prémio e o convite para escrever em revistas. Em 1944, o estado de saúde de Frida Kahlo piorou muito e ela voltou a usar um colete em gesso para sustentar a coluna vertebral. 2 anos depois, irá sofrer várias operações, num total de 7. Isto para vocês terem uma ideia de como é que a vida de Frida Kahlo foi realmente muito difícil. Durante vários meses pintou deitada. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, só podia percorrer distâncias curtas, com a ajuda de muletas, e recorria frequentemente à cadeira de rodas para pintar. Apesar de ter apresentado algumas melhorias temporárias, em 1951 o seu estado de saúde começa a degradar-se verdadeiramente. Os últimos anos de pintura, até à sua morte em 1954, foram dedicados a tentar explicitar, através da sua arte, o grande apreço que tinha pela Revolução Mexicana. Ainda que as pinturas anteriores refletissem de maneira discreta os valores nacionais do México. Em 1953, e com Frida Kahlo já gravemente doente, a fotógrafa Lola Alvarez Bravo organizou a sua primeira grande exposição individual no México. Isto é aquilo que eu vos disse há bocadinho.
não foi assim uma carreira de grande ascensão. Ela tem muito mais projeção agora depois de ter falecido, infelizmente e estupidamente, digo eu, do que na época em que viveu e realmente não teve a projeção que merecia e que deveria ter tido. Esta exposição foi um enorme sucesso, mas talvez pouco publicitado devido à gravidade da doença da pintora. Quando em agosto de 1953 os médicos decidem amputar-lhe a perna direita, Frida cai numa depressão profunda e perde a vontade de viver. Finalmente, a 13 de julho de 1954, morre devido a uma embolia pulmonar. Depois da morte da artista e também já muito debilitado, Diego trabalha incansavelmente para transformar a Casa Azul no Museu Frida Kahlo, que ainda hoje existe no México e que tem todo o espólio da pintora. O museu permanece no seu estado original e nele podem ser vistas as roupas da artista, objetos de adorno e diversas obras de arte e peças da coleção do casal. Pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo e pronto, é um bocadinho do que vocês viram a vida da Frida Kahlo. Claro que tem muito mais para dizer, mas fomos, nós os dois pesquisamos muito na internet, ela já tinha também conhecimento da Frida Kahlo, porque ela trabalhou imenso, como vocês podem ver lá atrás, a Frida, e pronto, e então eu acho que dizer um bocadinho do que vai haver no próximo vídeo. Pronto, então é assim, meus amigos, no próximo vídeo, conforme também já se tinha dito no vídeo da apresentação, eu vou levantar um bocadinho aqui do véu daquilo que foi a minha relação com Frida Kahlo ao longo de vários anos de investigação, de documental, investigação a todos os níveis, não é? Para eu poder realmente desenvolver um trabalho sério de pintura sobre ela. Pronto, vou-vos contar alguns segredos, se calhar, algumas coisinhas que têm Podes sido dar spoiler, mas não muito. objeto de curiosidade de jornalistas, de amigos, de outros artistas plásticos, sobre o motivo que me levou a andar tantos anos a fazer este tipo de trabalho, e ainda que com intervalos de tempo em que pintei realmente outras temáticas sem ser pintura. Então, até ao próximo vídeo e espero que tenham gostado. Tchau, malta. Fiquem bem. Beijinhos. Um abraço forte. Fui.